Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a responsabilidade dos sócios nas dívidas trabalhistas. Um assunto que interessa tanto aos trabalhadores quando ingressam nas ações trabalhistas, para que possam ter certeza do recebimento de seus créditos, se os sócios terão ou não responsabilidade para cumprir as obrigações eventualmente determinadas nas sentenças. Um assunto também relevante para os empresários, para saber até que ponto eles estão com a responsabilidade dessas dívidas que a empresa tem com os seus empregados. E para a gente tratar desse assunto, hoje nós temos a honra da companhia aqui e da inteligência do Dr. Richard Wilson Jamberg, juiz titular da primeira vara do trabalho de Suzano, professor universitário da Unisus e amigo de São Caetano, acabou de dar uma palestra maravilhosa na OAB aqui da cidade sobre esse assunto e outros temas como a sucessão empresarial, como, enfim, as questões relevantes decorrentes da responsabilidade dos sócios e das responsabilidades de empresas de grupo econômico ou da própria sucessão empresarial. Então, como amigo da cidade, fizemos o convite, ele generosamente atendeu a esse nosso convite e nós só podemos agradecer pela sua presença. Muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso programa Direito em Foco, doutor. Boa noite a todos, eu que agradeço o convite, doutor Ariovaldo, e me coloco à disposição, sempre que tiver algum tema de interesse para debater, me coloco à disposição para estarmos aqui dialogando. Muito obrigado. Esse o senhor como juiz do trabalho, e eu assisti a sua palestra, tive a honra de comparecer na OAB e assistir a sua palestra, fiquei impressionado com a clareza com que o senhor expõe esses temas, que são temas muitas vezes difíceis, não para os estudantes, não para as pessoas ligadas ao direito, mas algumas pessoas fora, principalmente os empresários e os trabalhadores, têm alguma dificuldade no entendimento. E a primeira pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: as empresas são constituídas, têm lá seus contratos sociais, e uma das primeiras ideias que o empresário tem é: eu constituo uma empresa, se a empresa tiver dívida, eu não respondo com o meu patrimônio. Como é que isso funciona na Justiça do Trabalho, doutor Richard? Olha, a rigor, essa ideia de eu constituir uma empresa, eu não vou responder por isso, isso é algo que vem bem lá do berço do direito romano, essa ideia de que, por isso existe, quando a gente fala pessoa jurídica, a personalidade jurídica dessa pessoa jurídica, que ela é um ser abstrato, ela é uma ficção jurídica, a pessoa jurídica. E a finalidade dela é resguardar exatamente essa questão dos sócios, né? Então, em regra, o entendimento é de que, constituída uma empresa, o sócio fez a integralização do capital, que é a participação dele, vamos dizer, entregou o dinheiro do qual ele vai participar naquela empresa, ele não vai responder mais por dívidas. As dívidas da empresa ficarão limitadas ao capital da empresa. Agora, não raro, infelizmente isso ocorre bastante, essa blindagem que essa personalidade jurídica traz para a empresa acaba virando uma fonte de fraude, de abuso. Então tem muitos maus empregadores, que a gente sempre fala, né? O empregador. E na Justiça do Trabalho são todos tratados de forma igual, né? Eu sempre falo assim, a gente tem um bom empregador e tem um mau empregador, né? E tem muitos maus empregadores que acabam cometendo fraudes e se escondem, usam essa blindagem da personalidade jurídica para não arcar com as suas responsabilidades, seus compromissos. E aí acaba indo na esfera do sócio, né, do patrimônio do sócio. Quando nós divulgamos o tema desse programa, doutor Richard, vários empresários aqui da cidade entraram em contato conosco pelas redes sociais, alguns nos telefonaram, e eu vou tentar traduzir assim um sentimento que eu pude perceber na grande maioria. Dizendo o seguinte: olha, eu constituí a empresa de forma legal, eu não usei de nenhuma fraude,
Mas eu tive lá um problema com um funcionário, havia uma discussão se eram devidas às horas extras ou uma insalubridade que foi somente detectada depois de uma perícia, enfim. Eu não fraudei, eu tenho que pagar porque fui condenado, etc. e tal. Não escondi patrimônio, o patrimônio da empresa está aí. E mesmo assim eu fui, como sócio, atingido porque eu não tinha o dinheiro naquele primeiro momento do início da execução. Eu não sou um fraudador. Por que eu estou sendo atingido? Essa pergunta, o espírito da pergunta que foi recorrente. Essa pergunta é bastante pertinente. Imagino que todos os empregadores tenham esse tipo de questionamento mesmo, né? Por conta de alguns maus empregadores, algumas consequências um pouco mais drásticas, vamos dizer assim, acabam se tornando generalizadas, né? Então, em regra, tendo o devedor ali reconhecido na sentença um patrimônio, ele vai ofertar aquele patrimônio, fala, olha, no momento eu não tenho aquela liquidez para fazer o pagamento imediato, mas hoje em dia a gente tem até alguns dispositivos, algumas tem a possibilidade de fazer um parcelamento judicial de um débito, a gente tem outras, né? A autocomposição, a audiência de conciliação, acordo, os tribunais em geral, não só a Justiça do Trabalho, mas todos os órgãos do Judiciário estão investindo muito nessa questão do acordo para tentar solucionar de uma forma um pouco mais suave, digamos assim, um pouco mais branda, né? Mas ocorre que esses maus empregadores, que normalmente eles não têm só ali uma insalubridade, uma hora extra. Normalmente ele tem uma verba rescisória, um salário de 2 meses de salários que não estão pagos, mais as verbas rescisórias, mais o fundo de garantia que não foi depositado. Muitas vezes ele não vai para a audiência, dá uma revelia e tudo mais, e aí, na hora da execução, a Justiça do Trabalho ela sempre teve esse lado, assim, até pela questão social, pelo crédito, a natureza alimentar do crédito trabalhista, ela tem um pouco mais assim, uma execução um pouco mais agressiva e acaba invadindo o patrimônio. E, às vezes, nessa generalização, às vezes um bom empregador acaba sendo penalizado. Mas existem dispositivos aí até para corrigir isso. Atualmente a gente tem alguns mecanismos que dá. Porque, em regra, se o empregador ele tem um patrimônio para responder, ainda que esse patrimônio não tenha aquela liquidez imediata, porque assim, a gente tem uma ordem de bens de preferência para uma penhora. O primeiro item da lista é, lógico, o dinheiro, o que tem liquidez imediata. Mas não havendo um patrimônio que não tem essa liquidez imediata, por exemplo, um imóvel, um automóvel, isso pode ser usado para garantir a execução e para ir a leilão, para ser vendido, alienado, para com o produto dessa venda pagar aquela dívida. Então não precisaria invadir necessariamente o patrimônio do sócio. Agora, o que acaba ocorrendo também nesses casos, que eu faço questão de pontuar, não são a regra, acabam sendo até, de um certo modo, exceção, mas, como tudo no Brasil, a exceção acaba se tornando a regra. Esse é um grande problema que nós temos no direito brasileiro, né? E você vê empresas que, por exemplo, eu tenho um patrimônio, tal, meu patrimônio é isso aqui, a máquina que eu acabei de trocar 10 anos atrás, que não vale nada, é sucata, e com isso ele quer ganhar tempo na execução, quer segurar essa execução, e com isso os sócios já sabem que enquanto eles estão ganhando aquele tempo, ele consegue ir e dilapidar o patrimônio. Então, por isso que em muitos casos, mesmo tendo um patrimônio, a Justiça do Trabalho já vai para cima do patrimônio dos sócios, né? Vamos dizer, a reclamação que os empresários fazem é a seguinte, né? No artigo 835, lá tem a ordem de preferência. Tem lá, o primeiro é dinheiro, aí vem lá títulos, imóveis, automóveis e tal, tem lá 10, 12, 13 itens. Só que aí o empresário, né, a empresa apresenta lá, eu tenho aqui um automóvel, etc. O credor nega, diz, não quero porque não seguiu a ordem do 835. Resultado, acaba sendo ou a empresa apresenta o dinheiro ou aquela lista passa a ser uma letra morta. Muitos entendem dessa modo. E a reclamação também que se faz
é o seguinte, por exemplo, no Código Tributário, que se diz que o patrimônio não se confunde, né, da empresa com os sócios, mas, lá no artigo 134, 135 do Código Tributário, e que somente avançará se houver infração à lei ou aos estatutos. Então, muitas vezes diz assim, é um caminho único, não tem, essas variantes não vão existir nunca. Vai ser, ou tem o dinheiro, ou vai para o patrimônio do sócio. Ou a empresa tem o dinheiro líquido, tem a liquidez imediata. Então, essa é vamos dizer, uma reclamação, não sei se é um choro devido ou um choro indevido dos bons empresários, que dizem, até confirmando isso que o senhor está dizendo, poucos, as exceções, pelo menos no nosso ambiente, não sei em outros rincões do país, mas no nosso ambiente, aqui em São Caetano, nós estamos na região do ABC, são bons empresários. São Paulo, região metropolitana de São Paulo, no geral, não tem tanto problema. Exatamente. E aí essa exceção acaba levando com que quase todos os empresários sejam levados a ou paga, o inciso 1º do 835 é dinheiro, ou então o credor não aceita nenhum outro bem da ordem e vai já para o bem dos sócios. Essa é uma sensação dos empresários. Por outro lado, como o senhor bem disse, a Justiça do Trabalho também tem uma proteção. É uma justiça que visa a proteção. E muitas vezes esse é o caminho para que a proteção chegue mais rápida. E não só chegue mais rápido, mas para que chegue efetivamente. Porque na execução a gente luta contra o tempo. Essa questão da dilapidação do patrimônio, ela pode tornar uma execução totalmente ineficaz. E aí não é nem a questão do tempo em si, mas a própria eficácia daquela decisão de você conseguir fazer cumprir. E como bem salientado aqui, né, essa questão da desconsideração da personalidade jurídica, esse é um instituto que a gente acaba tratando aqui, ela começou no Código Tributário. Lá em 1966, o Código Tributário fez a previsão de que, havendo violação, fraude, poderia sim partir para o bem dos sócios. Nos anos 90, isso ganhou mais corpo e começou a ser aplicado ao direito do trabalho. Até então isso era muito pouco utilizado. No processo do trabalho passou a ser utilizado mais a partir do ano 90, quando surgiu o Código do Consumidor. E o Código do Consumidor trouxe lá no artigo 28 uma disposição nesse sentido, que quando houver a utilização da personalidade jurídica para criar uma fraude, para não cumprir aquela obrigação, é possível seguir. E aí veio o Código Civil, no ano de 2002, um novo Código Civil, e também tem uma previsão lá no artigo 50 de que, havendo fraude, né, violação à lei, poderia. Então aí acaba existindo duas teorias dessa questão da desconsideração da personalidade jurídica. Tem a teoria maior e a teoria menor. A teoria maior exige uma comprovação de um dolo, de que houve uma fraude efetiva ali, um abuso do uso da personalidade jurídica para fraudar, para não fazer o pagamento. E tem a teoria menor, que essa teoria menor ela já basta que tenha havido o não pagamento, o descumprimento da obrigação, até porque, quando a gente está falando numa obrigação trabalhista, se houve, ainda que seja uma hora extra, uma insalubridade, houve uma violação à lei, reconhecida aquele direito, então está se reconhecendo, foi declarado que houve uma violação à lei, e com essa violação à lei autorizaria o imediato prosseguimento. Só que aí a gente tem sempre aquele freio que seria, primeiro, essa questão de partir para o sócio, ele é secundário. O primeiro momento tem que se exaurir, vamos dizer assim, os bens da empresa. Perfeito. Então, nós vamos ter que analisar como é que isso vai se operacionalizar. Sim. Porque há um procedimento, há um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, IDPJ para os íntimos. O IDPJ, isso. Né? O famoso IDPJ para os jurídicos, né? Exatamente. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o IDPJ, sobre o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que é como se chega a isso do ponto de vista processual, mas nós vamos conversar sobre esse assunto depois do intervalo. Fique aí, daqui a pouco nós voltamos.
Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, voltamos com o programa Direito em Foco, hoje tratando da responsabilidade dos sócios nas dívidas trabalhistas. No primeiro bloco nós estávamos conversando, tendo uma aula aqui com o Dr. Richard Wilson, e abordando essa questão da responsabilidade do sócio, em que momento o patrimônio do sócio pode vir a responder pelas dívidas trabalhistas. Só que isso há um procedimento, né, pelo que o Dr. Richard nos explicou no final do primeiro bloco, há um procedimento para que isso aconteça. Não é simplesmente chegar no meio do processo, já se avança no patrimônio dos sócios ou dos ex-sócios. Então, Dr. Richard, como é que isso acontece? É de uma forma abrupta? Qual é o procedimento? Tem a possibilidade da ampla defesa por parte do sócio, do ex-sócio que é chamado a responder? Como é que isso acontece? Bom, eu vou tratar um pouco, até para que haja um perfeito entendimento da matéria, eu vou puxar um pouco no passado, eu vou trazer um pouco histórico disso, porque assim, nós estamos agora com o novo Código de Processo Civil, que está em vigor desde 2016. Antes do novo CPC, no antigo CPC, não havia previsão. Então, como que ocorria essa desconsideração da personalidade jurídica? O juiz, de forma incidental, no processo, por um mero despacho, dizia, olha, desconsidero a personalidade jurídica, vale dizer, aquela personalidade jurídica continua existindo, ela foi desconsiderada para aquele caso concreto. Então, o juiz dava um despacho e falava, olha, desconsidero, prossiga-se no bem dos sócios. E isso, havia uma queixa muito comum, principalmente contra a Justiça do Trabalho, que sempre, por conta daquela questão desse crédito alimentar, sempre deu, assim, foi uma execução sempre um pouco mais agressiva, essa execução trabalhista. Surgiu o CPC em 2016, fruto aí de atividade de muitos juristas de nome participaram da elaboração desse novo CPC, e o novo CPC vem lá e traz o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como você brincou lá, o IDPJ para os íntimos, né? Nós tratamos como o IDPJ. O que vem a ser esse IDPJ? Ele é um procedimento para poder se avançar no patrimônio do sócio. Não vai de imediato, como era antes do novo CPC, para um mero despacho, desconsidera a personalidade jurídica e já vou penhorando o bem dos sócios. Agora, pelo novo CPC, vem lá, não conseguiu a execução contra o devedor principal, o credor vai requerer ao juiz a desconsideração da personalidade jurídica, vai indicar quem são os sócios que devem responder, e aí o juiz vai mandar integrar esses sócios como parte no processo. Os sócios serão intimados
eles têm um prazo para apresentar a defesa, e depois dessa defesa, o juiz vai dar uma sentença, dizendo, olha, o incidente é procedente, ou seja, prossegue-se a execução contra os sócios. Ou o incidente é improcedente, por algum motivo, foi acolhida a defesa do sócio, não vai prosseguir, pelo menos de imediato, contra os sócios. Essa seria a ideia do IDPJS. E dessa decisão cabe recurso. E diz lá a lei ainda, independente de garantia, independente de uma penhora e tudo mais. Num primeiro momento, a Justiça do Trabalho chegou e falou, olha, isso não se aplica. O CPC tem uma aplicação supletiva ao processo do trabalho e isso não harmoniza com os princípios do processo do trabalho, não se aplica. Mesmo o TST tendo editando um ato normativo, uma instrução normativa, 39, dizendo, olha, se aplica. A maioria dos juízes de trabalho dizia, não se aplica. Em 2017 veio a reforma trabalhista. E aí a reforma trabalhista acrescentou no texto da CLT, se aplica o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no CPC ao processo do trabalho. Então, a partir daí, já não houve mais como a Justiça do Trabalho falar, não aplica, porque agora a lei trabalhista manda aplicar. Perfeito, doutor, mas o que aconteceu na prática, assim, quando começaram as divulgações sobre a reforma trabalhista, muitos viram lá, bom, agora vai ser obrigatório, né, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica no processo do trabalho, não só aquele que era do 183 do Código de Processo Civil, de aplicação duvidosa na Justiça do Trabalho, não obstante a determinação do Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, mas na prática o que acontecia? Antes, havia uma solicitação por parte do credor, o juiz determinava a desconsideração, declarava, né, a desconsideração, e já partia para um ato de apreensão, por exemplo, um bloqueio. Vamos falar do Bacen Jude, só para título de exemplo. Penhora na conta. Penhora na conta. Vai lá e bloqueia imediatamente sem um prévio aviso ao sócio de que haverá esse bloqueio. Pois bem, isso acontecia, o sócio se apresentava ao juiz dizendo, olha, não é nada disso, eu saí da empresa antes, enfim, dava lá as suas razões, e o juiz analisava e dava lá sua decisão. Tudo isso com a conta penhorada. Com a conta penhorada. Mas aí, com a reforma, né, veio no 855A, dizendo de que há um incidente. Aí muitos empresários falam, bom, estaremos mais tranquilos. Só que tem a tal da tutela de urgência, Dr. Richard. Pois é. Que na prática, pelo menos essa é a reclamação dos empresários, que na prática continua a mesma coisa. Por quê? Inicia o IDPJ, com possibilidade de ampla defesa, só que a conta também está bloqueada. Na prática ficou a mesma coisa. O que o senhor acha dessa reclamação? Na verdade é assim, existe, e isso muito bem colocado, o próprio 855A, parágrafo 2º, fala o seguinte, olha, o incidente, ele suspende o curso do processo, mas não impede as tutelas de urgência. E essas tutelas de urgência estão lá no artigo 300 do CPC, 300, 301, e dentre elas tem uma que se chama o arresto. Né? O que é o arresto? Eu brinco até, eu falo, o arresto é uma penhora provisória. Na verdade, essa tutela é uma tutela cautelar que visa garantir o resultado prático do processo. Porque se de um lado o empresário tem a queixa justa, vamos pontuar, justa, olha, para mim defender eu vou ter que depositar, eu vou ter que pagar, como que, né, eu não posso exercer minha defesa. De outro lado, a gente tem uma situação de um trabalhador que, se de repente não tiver essa tutela, ele não vai receber. Porque até se julgar o incidente, o sócio vai se desfazer do bem, não vai deixar dinheiro na conta e depois não vai pagar também. Então, essa dicotomia, vamos dizer assim, que a gente acaba enfrentando no dia a dia. E aí acaba prevalecendo aquele caráter social, o caráter alimentar da verba trabalhista, acaba, vamos dizer, prevalecendo e os juízes acabam concedendo. Essa tutela de urgência, essa tutela cautelar, que é uma tutela cautelar de urgência, ela vai ser deferida quando demonstrado risco ao resultado útil do processo, né, e que tenha sido requerida para tanto. Então, se for vamos dizer, uma pessoa que é notoriamente conhecida, uma pessoa que tem uma grande capacidade econômica, dificilmente o juiz vai dar até essa
tutela de urgência, que ela vai falar, não há necessidade, porque a pessoa é uma pessoa idônea, conhecida, de reputação, então, a rigor, não se justifica essa tutela de urgência, essa cautelar, esse arresto, essa penhora provisória. Mas, na maior parte das vezes, acaba se concedendo essa tutela para já, se tiver alguma coisa, já garantir, não dar um tempo do devedor acabar dilapidando o patrimônio e se esquivar do cumprimento da sua obrigação. Certo. Então, é porque essa reclamação, né, de que com o acréscimo, né, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, isso não melhorou a situação dos sócios. Porque antes o juiz despachava E já determinava a penhora de imediato. E agora, há um procedimento, há um empresário aqui da cidade, da associação comercial, né, disse o seguinte, houve um envelopamento daquilo que já acontecia. Não é? De uma forma disfarçada, mudada. Nada mudou. Nada mudou. A conta está bloqueada. Mas, para o procedimento, né, o senhor como juiz titular atuante numa comarca importante aqui da 2ª região, o senhor viu, nessa sua impressão pessoal, o senhor viu um progresso nesse novo procedimento a nível de possibilidade de defesa, possibilidade de... Eu acho que foi um avanço, apesar de todos dizerem o contrário, porque permite exatamente ao sócio fazer essa defesa. Então, o sócio, a gente estava comentando no bloco anterior, que tem um mecanismo para ele se defender e falar, olha, eu tenho um patrimônio. Então, por que vai avançar no patrimônio do sócio se a empresa tem um patrimônio, o benefício de ordem, né, que a gente chama. Sim. Então, o IDPJ é um mecanismo onde o sócio vai dizer, olha, você está indo no meu bem, mas ainda não foi esgotado os bens da empresa. A empresa tem bens passíveis de penhora. Né? E tem outras, por exemplo, um sócio retirante, embora a gente ainda faça a penhora da conta, faça aquele bloqueio, mas ficou um mecanismo, vamos dizer, mais dinâmico, mais efetivo para fazer essa defesa do sócio, para o sócio se defender quanto a essa questão do seu patrimônio. Inclusive, a gente tem agora uma recente mudança aí da medida provisória 881, que é a liberdade econômica, que teve algum impacto nisso também. Uma outra hora, com um pouco mais de tempo, a gente pode até se aprofundar mais aí na conversa. E nesse gancho, né, que o senhor colocou, eu já aproveito para lhe fazer um convite para que numa outra oportunidade venha não só complementar, não pela falta de clareza, muito pelo contrário. Hoje tivemos mais uma aula aqui, muito obrigado. Mas para outros assuntos também, como a questão da sucessão empresarial, como a questão do grupo econômico, que são assuntos que eu tive o prazer, como eu já falei, né, tive o prazer de assistir uma das suas palestras de forma brilhante, mesmo para um advogado já com alguns anos de estrada, né, o senhor tem uma didática realmente muito boa e creio que haja interesse, né, da nossa audiência nesses esclarecimentos. Então, lamentavelmente, o programa Direito em Foco está chegando ao fim, com a presença ilustre do Dr. Richard Wilson, Dr. Richard Wilson Jamberg, embora a pronúncia original é Jamberg. Então, com esta presença ilustre, nós encerramos o programa Direito em Foco. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição. Quando tiver algum outro evento, eu venho. Com certeza, nós vamos abusar da sua bondade aí e vamos convocá-lo aqui, né, com todo respeito, para vir abrilhantar o nosso programa. Muitíssimo obrigado e o Direito em Foco volta na próxima semana. Muito obrigado.